Temos um racha potencial no PT após a saída de Gleisi Hoffmann da presidência do partido. Integrantes do PT temem que a corrente majoritária tenha dois candidatos na disputa pela presidência na legenda, acentuando divergências internas. O novo presidente em exercício, Humberto Costa, e o pré-candidato ao comando, Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, são da mesma corrente, ou construindo um novo Brasil. Gleisi Hoffmann já manifestou preferência para o presidente nordestino, Costa é de Pernambuco. Edinho Silva tem a preferência de Lula e apoio de José Dirceu, Alexandre Padilha, entre outros. E agora teremos a noite das longas facas dentro do PT. Jorge Serrão, vai acabar em facada, tiro, porrada e bomba, ou eles vão achar um acordo? Nada. Eles estão com tudo combinadinho. O projeto é Gleisi Hoffmann no comando da articulação para o PT na próxima eleição fazer de 150 a 200 parlamentares. Essa é a realidade. O que parece briguinha agora, eles se odeiam, sempre se odiaram, eles não se dão, mas na hora do objetivo final estratégico, eles sempre têm o mesmo e o deles é se manter no poder. De novo, vai depender do quanto os Estados Unidos da América vai conseguir ou realizar o seu plano de combater o crime no Brasil. Se Trump for bem sucedido nessa operação, essa galerinha não sobrevive. Mas se o projeto do Trump não funcionar, a nossa vaca vai para o brejo. E aí não vai ter nem galinha, segundo Lula, para contar a história para a gente. Fabi Barroso, seu comentário sobre essa disputa interna ao PT, e o Serrão falou que eles estão apontando a 150 a 200 deputados. Será que vão conseguir? Bom, nunca dá para duvidar de um inimigo que tem experiência, né? Sabe lidar com o pessoal aí do Congresso Nacional. Eu queria pegar o gancho do Serrão, esse último aí que ele disse, os Estados Unidos tem que se apressar, porque faz 1 hora que o perfil oficial do STF, aqui na Rede X, anunciou com muita pompa, né, que condenou mais 63 pessoas pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Eu nem preciso saber o que eles fizeram ou não fizeram. Eu sei que o devido processo legal e a ampla defesa foram violados, porque não foi respeitado normas comuns, né, a todos os cidadãos e de países decentes que carregam a tradição de dar essa ampla defesa. Essas pessoas não tiveram. Então tem que se apressar mesmo. Além da briga do PT, a gente precisa sobreviver, né? Isso aqui, gente, corta meu coração. Que Deus nos ajude a enfrentar essa batalha. Rodrigo Constantino, agora também vou te pedir a opinião sobre essa condenação mais recente no final de semana, no escurinho, no finalzinho, assim que ninguém possa reclamar, porque todo mundo já no boteco, e eles me soltam uma condenação de 63 pessoas que a priori não deveriam sequer ter sido processadas pelo STF, porque não é o tribunal competente para isso. Não tenho muito o que acrescentar sobre as injustiças que vem acontecendo, a perseguição, sobre o racha interno do PT, que nem quando surgem notícias de que tem lideranças desafiando o líder do Comando Vermelho ou do PCC, né? Al Capone era Al Capone, capo é capo, né? Então o Lula tem dono, o PT tem dono e é Lula. Então eu não acredito em nenhum racha interno do PT, porque chega na hora lá, é o Lula que manda nessa jossa, né? O Suplicy volta e meia tentava uma linha independente só para ser colocado no seu devido lugar dentro da quadrilha petista, né? Então isso é para inglês ver. Não quer dizer que eles não desejem sair da sombra do Lula, mas enquanto o Lula estiver vivo, ele que manda nessa quadrilha e os demais vão ter que aceitar e ponto final. A rejeição ao presidente Lula cresceu pelo 3º mês consecutivo e atingiu um novo recorde, com a desaprovação do presidente da República, que chegou a 53%. A população está preocupada principalmente com a economia e com a segurança pública. A pesquisa foi realizada pela Atlas Intel e pela Bloomberg, divulgada nesta sexta-feira, e apontou então o crescimento da desaprovação contra a aprovação, que ficou apenas em 45,7% dos entrevistados. A avaliação ruim ou péssima do governo chegou a
50,8%, um aumento de 4,3 pontos percentuais em relação a janeiro, e os brasileiros estão preocupados principalmente com os rumos da economia, com os problemas da segurança pública e da corrupção, com mais da metade considerando o desempenho do governo como péssimo nessas áreas. Pela primeira vez, os entrevistados consideraram o governo Lula pior do que o governo Bolsonaro, 49,4% contra 48,9%, respectivamente. A projeção eleitoral para 2026 mostra que Lula perderia para Bolsonaro por 49% contra 48% e também Lula perderia para Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, por 49% contra 47% do petista. O aumento da desaprovação começou a ser sentido no final do ano passado, principalmente por conta da disparada dos preços dos alimentos. Rodrigo Constantino, o que está acontecendo também, o governo, mesmo mudando de marqueteiro, mesmo contratando, aumentando gastos, em propaganda oficial, dando mais dinheiro para a assessoria de imprensa da velha mídia, não consegue mudar a sua imagem perante a opinião pública. Porque não é um problema de comunicação, é um problema de essência, né? O produto é muito ruim. E voltou a ter escândalo de corrupção. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Botar a quadrilha responsável pelo mensalão, petrolão de volta no comando das estatais ia voltar a ter problema, imagina. Né? A economia está ruim, então as pessoas estão sentindo no bolso a perda do poder de compra da moeda. A segurança vem piorando, porque é uma quadrilha simpática e com diálogos cabulosos, com bandidagem, né? Recebe dama do tráfico, usa boné de logomarca de crime organizado. Quem poderia imaginar que a segurança ia piorar, né? Então, é óbvio que está derretendo, o PT está derretendo. A dúvida que fica aí é se alguém confia numa eleição minimamente fair, justa, né? Porque o PT está destruindo o país e me parece que ao fazê-lo e dobrar a aposta, chamar Gleisi Hoffmann para a instituição, Boulos para ministério, a turma do Dirceu, me parece que eles estão confiantes de que eles não precisam mais do centrão fisiológico e das aparências de uma suposta aliança ampla com os tucanos. Né? O Alckmin já vai falando em Senado, então vai ser chutado. Então, isso quer dizer que eles estão confiando que já tem controle suficiente para não precisar, digamos assim, dessa coisa chata da democracia, que é a eleição de 4 em 4 anos, tipo o Maduro, né? E esse é o perigo, porque se houver eleição minimamente justa, qualquer um tem muita chance de ganhar do Lula, qualquer um. O sistema já está fazendo suas apostas, cacifando o Tarcísio como a direita permitida, a capa da Veja, né, o plano T, essas pesquisas mostrando ele vencendo e tudo, só que tem um problema, né? Bolsonaro ainda está aqui, para usar o nome do filme aí que lacrador gosta porque se sente corajoso peitando uma ditadura que não foi bem ditadura e que já não está no poder há décadas, né? Difícil é defender o Clesão. Então, o Bolsonaro ainda está aqui. Vão fazer o que com ele? Vão prender? Vão fingir que há uma democracia forçando o Tarcísio como candidato da direita permitida? Com apoio do MBL, que quer o poder pelo poder e confessa isso? E não é direita nem aqui, nem na China, né? Então, de novo, tem que combinar com os gregos e troianos, porque se o Bolsonaro é preso, eu não acho que ele vai escolher o Tarcísio, acho que ele escolheria, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro. Mas aí vão caçar o Bolsonaro? Então vamos de Michele. Vão dar um jeito também de não poder. Aí começa a aparecer muito Nicarágua, né? Venezuela. Então, de novo, as máscaras já caíram faz tempo. Só existe resquício de democracia se em 2026 tiver lá o número e o nome na urna de Jair Bolsonaro para a gente poder optar. Só assim. Qualquer outra coisa é o sistema tentando voltar à velha estratégia das tesouras que nós não caímos mais. Nós já votamos muito 45 tomando Plasil na veia e engove. Aécio Neves, até Fernando Henrique Cardoso, fingindo que era alternativa ao PT. Hoje, a gente sabe que aquele que gritou "o ladrão quer voltar à cena do crime", logo depois estava gritando "Lula! Lula!" e cantando a Internacional
socialista. Pois é, cenas inacreditáveis até pouco tempo atrás. Fabi Barroso, sua opinião sobre esse aumento da rejeição. Na verdade, assim, eu até toparia ver uma chapa eleitoral Gleisi Hoffmann e Guilherme Boulos, né? Gleisi como presidente e Boulos como vice. Pelo menos seria divertido. O que você acha, Fabi? Além da diversão, ia cair alguns fantasmas ou espantalhos que são colocados, usados propositalmente aí por caciques partidários, como ocorreu na eleição passada. Eu acho que foi um grande susto de realidade, né? O Boulos é muito menor do que falavam. Isso é uma coisa importante, que a gente não pode deixar escapar, toda vez lembrar que o Boulos não é grande coisa. A Gleisi Hoffmann, então, nem precisa falar, né? Ela eu acho que é pior ainda em relação à popularidade. Mas eu fico preocupada com essas pesquisas. Primeiro que me desculpem, mas essas pesquisas encomendadas em determinados tempos, né, quando a gente está com as coisas muito assim borbulhantes no Brasil, eu acho esquisito. Eu acho que elas querem mais dizer alguma coisa do que medir o mercado, medir como que está a popularidade do Lula. Gente, basta dar uma voltinha na rua aí de qualquer cidade e até do Nordeste, né? Que você vai constatar que essa coisa de preço alto de alimento não dá certo, não cola e faz a popularidade cair e muito rápido. Então, isso é um fato. Agora me preocupa os nomes que estão subindo no lugar. Tenho que falar aqui. Sabe por quê? Nós aqui fomos extremamente crucificados quando falavam, e nem era verdade, que tinha uma terceira via, que eu, por exemplo, aqui era adepta da terceira via. Nunca fui e nunca serei. Então, não está colando, não está ornando muito a capa da Veja ser o governador Tarcísio, com a mãozinha assim, né, e junto com essa pesquisa e outros dados. E não adianta vir e dizer, é uma foto antiga. Pode ser. Ele não sabia. Pode ser, mas eu tenho o direito de falar, tá estranho tudo isso. Estão querendo medir, estão querendo manipular, estão querendo forçar uma terceira via. Para mim, não há diferença entre um Ratinho Júnior e um Tarcísio, que querem aí, parece-me, né, ser um nome afável se não houver Bolsonaro. Mas bem nesse momento, a culpa, por exemplo, está aí a capa da revista, a culpa é da Veja? Se a culpa é da Veja, então a gente tem como resolver. Vou propor aqui para o governador que eu, Fabiana, votei. Então, minha cobrança aqui é mais legítima ainda. Querido governador Tarcísio, se essa capa não é verdade, não retrata a verdade do que está escrito aí, o plano T, se isso não for verdade, é muito simples. Venha a público, venha falar, mas com firmeza, com verdade, com algo muito mais do que a gente já está vendo nas redes sociais, que são terceiros falando por você. Eu sei que o senhor é muito inteligente e pode ser muito pragmático quando precisa. Acho que é um tempo de pragmatismo. Sei também que falou já, eu seria testemunha do presidente Bolsonaro. Isso é óbvio. Se você não fosse, ia ser mais um que ia ter a biografia manchada. Aliás, eu acho que o senhor está se preocupando demais com isso, né? Uma capa dessa, se fosse eu, governadora, no seu lugar, e esse exercício eu posso fazer, eu já estaria processando se não fosse verdade. Jorge Serrão, aparentemente o establishment já tem o seu candidato, né? E eles estão testando, fazendo balão de ensaio para ver qual é a reação da opinião pública. O que você acha que esta capa, inclusive, lembrando que as chances de Tarcísio sair para a presidência, na virada presidencial, está aumentando por causa da impopularidade de Lula, de problemas judiciais do presidente Bolsonaro. Então, com isso, Tarcísio aparentemente poderia ser poderia viabilizar a sua candidatura, né? Embora em público o governador fale apenas em reeleição estadual. Sua opinião sobre o que teremos em 2026? Um jogo muito complicado para 2026. Vamos ouvir aquele que é o homem que é o sustentáculo político do próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Gilberto Kassab já cansou de dizer que o próximo presidente da República vai ser alguém de centro. A gente não sabe que centro é esse, mas ele diz que vai ser alguém de centro. E aí,
quando ele fala, cogita os nomes do centro, ele aponta, curiosamente, um nome do partido dele, que é Ratinho Júnior, do PSD. E aponta também, de maneira um pouco mais discreta, Tarcísio de Freitas. Mas o Tarcísio, o Kassab sempre diz que o Tarcísio é candidato à reeleição ao governo do estado de São Paulo. Ele não é do partido do Kassab, mas ele é aliadíssimo do Kassab. Então, e o Kassab, a gente sabe muito bem, é alguém que odeia o Jair Bolsonaro e vice-versa. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe envolvido no meio dessa história. Agora, o sistema de poder no Brasil está perdidaço. Por quê? Ele já viu que foi um grande erro trazer Lula de volta à cena do governo, né? Foi isso que o Alckmin falou, né? E está vendo que agora não dá mais para ele. Mas combinaram isso com o PT? O PT está se reestruturando para não largar o osso de jeito nenhum. E Constantino lembrou muito bem, quando o Alckmin sinaliza que ele pode estar querendo vir aí ao Senado, é porque ele já viu que a coisa ali não pode estar dando competitividade para ele agora, ou então que ele não deve se meter agora nesse conflito, nessa guerra interna que o próprio PT vai fazer para se manter no poder. É um jogo complicadíssimo. No meio dessa história também, nunca podemos esquecer, tem o Partido do Alckmin. O Partido do Alckmin é o Partido Socialista Brasileiro. Mesmo o partido de Flávio Dino, o comunista que Lula colocou no Supremo, para ter a certeza que, agora pelo menos na sucessão dele, o Dino não arriscaria ser candidato à presidência da República. Ah, mas todo mundo pergunta, o Dino teria popularidade para isso? Nunca subestime quem tem a máquina. Nunca subestime quem tem projeto de poder. Então, o PT percebeu que o Dino podia ser uma ameaça a ele, joga para o Supremo, tenta desviar a atenção. Mas quem garante que não exista um projeto maior do Partido Socialista Brasileiro para eles viabilizarem essa candidatura centro-fake que eles não representam? Então, todo cuidado é pouco com o que vem por aí. Mas vamos de novo lembrar. Quem é mesmo o presidente da América? Tal de Donald Trump, né? Donald Trump está liderando um movimento mundial para você ter quem defenda a liberdade, para você ter nos poderes dos países quem tenha compromisso com a coisa certa, quem se comprometa a combater o crime. Isso está totalmente na contramão do que o sistema de poder do Brasil está fazendo. Então, quem vai ser mais forte? O Trump e quem ele apoiar ou o poderosíssimo sistema de poder tupiniquim? Vamos esperar para ver, mas podem acontecer surpresas no meio dessa confusão toda. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.